Paz e luz para todos vocês. Que as bênçãos de Deus se façam em nossa vida, em nosso dia, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e até dos nossos inimigos. Que a sabedoria divina nos envolva e nos traga bênçãos de muita luz e da paz de Deus em nossa vida, com amor, com abundância, saúde e prosperidade. Hoje, mais um Evangelho de domingo, para que possamos ter, um dia na luz e nas bênçãos de nosso Pai Maior. Nesse domingo, onde nós estamos em nosso descanso semanal, junto com familiares com os nossos familiares, num dia mais descontraído, precisamos também, de estarmos conectados com Deus. E nada melhor do que o Evangelho, a palavra, os ensinamentos da lei de Deus, para estarmos mais conectados com Ele e termos luz, compreensão e sabedoria. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin, de Uberaba, Minas Gerais, uma casa voltada totalmente à assistência e à caridade. O Evangelho nos trouxe para nós um ensinamento no dia de hoje, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado, porque vós sereis julgado, segundo houverdes julgado aos outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, deixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor Jesus. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide
e no futuro não pequeis mais. João capítulo 8, versículo de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outro o que nos desculparíamos. Nem condenar em outros o que desculparíamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair para nós. A censura lançada sobre a conduta de outra pessoa pode ter dois motivos. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar as pessoas cujo ato se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos. Mas uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve julgar o progresso do seu semelhante. Não deve julgar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar, no sentido absoluto, este princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outro é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito da repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquele que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que resulta igualmente as palavras de Jesus. Então nós hoje tivemos um ensinamento através das palavras de Jesus, né? Que foi: não julgueis para não ser julgado, porque com o peso que vós medir, vocês também será medido. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Nós sabemos que nas leis de Deus, o crime, vamos dizer assim, a prática do adultério é um crime tão grave aos olhos de Deus quanto ao suicídio. E que o homem, às vezes, no sentido geral da palavra, está olhando o seu semelhante, julgando, e está ali, né, cometendo adultério. Porque Jesus também nos ensinou que para cometer o adultério, basta que você pense e tenha os maus pensamentos com alguém e você já cometeu adultério com aquela pessoa. O adultério aqui não cabe só na traição conjugal, mas em todo o sentido, né, da maldade, da maledicência. É claro que o adultério conjugal é um crime muito, muito pesado aos olhos de Deus. Porém, não é menor do que aquele que você olha seu semelhante
acusa, julga o que ele está fazendo e, nas suas desculpas, sempre acha um motivo para os seus atos ruins, para os seus atos errôneos. Quando levaram a Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, né? Ela tinha fornicações, né, com outros homens sem estar no matrimônio. E isso era um pecado mortal naquela época, segundo a lei de Moisés. Todas as mulheres que fossem pegas em adultério deveriam ser apedrejadas em praça pública para que isso não voltasse mais a acontecer e servisse de exemplo para outras mulheres. Então não se tinha o direito do perdão, né? Se você errou, você está mortalmente condenado. Era uma pena de morte naquela época. E aquela mulher, Maria de Madalena, foi pega em adultério e foi levada até Jesus, não com o intuito de justiça, mas com o intuito de tentá-lo, de ver se ele cometia ali algum erro para terem do que acusá-lo. E Jesus, que tudo via, que tudo sabia que eles não estavam ali simplesmente pela lei ou por querer dar àquela mulher uma chance de uma última palavra. Jesus tentou ficar fora daquele processo, mas eles continuaram perguntando. E ele levantou e disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E cada um foi saindo devagar, sendo os mais velhos, como foi citado aqui, os primeiros a deixar o lugar, sem atirar uma pedra sequer. Por quê? Porque nenhum de nós estamos sem pecados. Somos espíritos encarnados em tempo de aperfeiçoamento, de evolução. Se temos os nossos pecadinhos, os nossos erros, as nossas culpas, por que vamos condenar o nosso irmão? Não é necessário que nos corrijamos primeiro? Não é melhor a gente cuidar da nossa própria vida do que tentar cuidar da vida do semelhante? Não cabe a nós olhar os erros dos outros, divulgá-los, acrescentar um pouco mais de maldade e, como se fôssemos perfeitos, não olhar para dentro de nós, buscando em nós a corrigenda dos nossos próprios defeitos. Talvez aquilo que nós acusamos em nosso semelhante e que justificamos em nós seja mais grave do que aquele ato que estamos julgando em nosso semelhante. Nós temos o defeito, né, de ter para conosco uma trava no nosso olho, nos nossos pensamentos, no nosso sentimento. Tudo em nós é desculpável. Mas nos outros nós julgamos, condenamos e divulgamos, o que ainda se torna pior o nosso julgamento. Porque quando nós julgamos alguém, nós levamos outras pessoas, quando divulgamos, a cometer também o seu erro, de julgar, de condenar e de lançar sobre aquela pessoa as suas vibrações, que nem sempre são boas, né? Porque quando nós estamos
usando da maledicência para com alguém, nós estamos pesando a vida do outro com nossas energias negativas. Vamos tomar cuidado para não deixar em nosso coração, em nossa mente, a maledicência. Não vamos ser um móvel do mal na vida dos nossos irmãos. Se nós percebermos que alguém está cometendo algo que não é saudável para si, nem para o seu semelhante, e que aos olhos de Deus está errado, e nós tivermos autoridade moral, né, para falar com essa pessoa, vamos falar com ela. Não vamos falar com mais ninguém. Vamos procurar a pessoa, ter uma conversa sincera, franca, sem usar de julgamento, sem usar de maledicência. E alertar. Às vezes a pessoa está cometendo aquele ato até sem perceber. Sem ver naquilo algo de tão ruim assim. Mas julgar, jamais. Só devemos expor o mal de alguém para ele mesmo, e quando nós estivermos dentro de uma integridade moral, que nos dê, né, um aval para fazer isso. Se acharmos que nós temos erros equivalentes, ou que isso não vai levar uma ajuda àquela pessoa, vamos nos dedicar a preces, a orações em favor daquela pessoa, em favor daquele irmão, para que ele seja tocado pela sabedoria divina. E pare de buscar para nós mesmos o mesmo erro, em sentido diferente, mas estamos sendo maledicentes, estamos julgando, estamos condenando sem autoridade. É muito importante pensarmos que existe, né, a justiça de Deus, a sabedoria divina, que cobra de cada um de nós aquilo que devemos, ou seja, aquilo que fizemos de errado, e que vamos responder por isso de qualquer forma, na presente encarnação, na outra encarnação, mas nós vamos responder. Não vamos adoecer o nosso espírito com o pré-julgamento. Não vamos condenar ninguém, manchando o nosso espírito de uma nódoa marrom escura, que nos agrava a existência, a próxima existência. Tudo que for de errado, se nós não pudermos ajudar, vamos deixar aos cuidados de Deus e aos cuidados da lei do homem também, que são homens preparados para fazer isso. Nós somos apenas irmãos de caminhada. Não vamos julgar, porque até mesmo nós não sabemos o motivo que a pessoa errou, o porquê que ela vivenciou aquilo, o porquê que ela está vivenciando aquilo. Né? Cada um tem seus motivos. Como nós temos os nossos, os outros também têm. E também tem o seu direito de ser perdoado. Porque nós somos espíritos em evolução que necessitamos do perdão de Deus a todo momento. Porque nós pecamos por ações, por pensamento, por atos, né? E no final do dia, talvez nós nem lembramos
de pedir perdão para Deus? Porque nós aprendemos a justificar os nossos atos. Mas não aprendemos a justificar e a perdoar os atos de nossos irmãos de caminhada. Então a leitura foi bem clara. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, quando virmos algo de errado em nosso semelhante e formos usar de nosso julgamento, vamos lembrar que Jesus nos ensinou: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Porque se estivermos sem pecado, nós teremos o direito de atirar a primeira pedra. Mas será que estamos? Será que estamos totalmente sem pecado? Antes de julgar, antes de condenar, antes de divulgar o erro do outro, vamos pensar em nós mesmos. Fazer uma reflexão da nossa própria vida. E deixar que cada um siga a sua própria vida na sabedoria divina dele, que a ele foi concedido, e descobrir por si só. Ou, se podemos ajudar, falemos com a própria pessoa. Jamais divulguemos os erros de outros para outras pessoas. Assim, foi o ensinamento do Evangelho de hoje, trazido por irmão Franklin, E agora eu vou fazer aquela leitura daquela mensagem da nossa irmã Sheila para a reflexão da semana. Foi psicografada pelo nosso irmão Clayton Levi, E eu amo cada uma dessas mensagens que estão nesse livrinho maravilhoso, porque ela nos traz sempre uma palavra que nós estamos precisando de ouvir naquele dia. E a mensagem que Pai José abriu para nós hoje foi: ora e estuda. Não és a única pessoa a sofrer no mundo. Repara à tua volta e encontrarás outros irmãos em dores. Este lamenta a enfermidade física, aquele chora o ente querido que a morte levou, outro debate nas aflições ante o imprevisto do mundo. Por enquanto, somos todos criaturas que sofrem, carregando sua cruz intransferível. Todavia, se já podemos enxergar a vida do ângulo luminoso que a doutrina espírita nos oferece, não lamentemos tanto e dedica-te ao trabalho de ajuda ao próximo. Renova teus pensamentos com a prece e com o estudo, auxiliando os irmãos do caminho, porque toda ajuda ao próximo será sempre auxílio a ti mesmo. Então, essa é a reflexão do dia de hoje. E assim a gente vai encerrando. Vocês receberam um passe astral. Se lembraram de colocar a aguinha, tomem, receba esse medicamento que foi deixado pela equipe de irmão Franklin, de Pai José, de professor Eurípides, de Dr. Bezerra de Menezes, para vocês. Eu desejo muita paz e muita luz nessa semana que estamos começando, para você, para sua família. Peço que Deus dê a paz, que Jesus leve a paz de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida. Aguardo vocês na live da noite de hoje, com o nosso irmão Isaías, com a leitura das cartinhas psicografadas, e também na nossa casa, para passar com o tratamento de irmão Franklin, caso estejam necessitando de um tratamento para a saúde. Que Deus dê a todos vocês o bálsamo do amor divino, e que a semana de vocês seja bem leve, mas bem leve mesmo, com a presença de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima, a conduzi-los
no caminho do amor, da verdade e da justiça. Paz e luz a todos. Beijo. Fiquem com Deus.